TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vou começar aqui cumprimentando o nosso parceiro de sempre, Márcio Lorega. Márcio Lorega tá aqui no nosso canto da tela, canto direito aí da sua tela. Marcião, magnânimo, seja bem-vindo. Boa tarde pra você, Márcio. Muitíssimo boa tarde, magnânimo Vinição, magnânimo Gabriela também, magnânimos todos vocês do TC Rádio Oficial, 2 anos, parabéns, é isso, vamos em frente, é só o começo de uma história magnânima, né? E tem muito mais coisa boa pela frente, então boa tarde a todos e vamos em frente trazer informações desse mercado quentíssimo do dia de hoje. Boa tarde, Márcio. Pois é, o mercado tá quente mesmo. Tá apelando, né? Fernando Marques, o nosso próximo convidado, todas as quartas-feiras aqui. Toda quarta-feira, na TC Rádio, é uma super quarta, com Márcio Lorega e Fernando Marques. Fala, Fê, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Opa, bom estar com vocês. E parabéns, tá? 2 anos de TC Rádio, um marco muito importante. Ah. Eu sou fã do trabalho de vocês. Boa tarde, Fernando, assim você me deixa até tímido. A gente que é fã do seu trabalho, fã do trabalho do Marcião também. Muito obrigado por aceitarem, né, embarcar nessa com a gente aqui, o nosso Almoção de Negócios, o melhor almoço do mercado financeiro. Ô, Fernando, vou começar contigo, né? Quero a sua percepção de mercado aqui. Como você tá vendo tudo que tá acontecendo? A rádio tá completando 2 anos agora. Tô no TC há cerca de 3 anos. Então faz 3 anos que eu olho o mercado mais de perto. Puxa vida, faz tempo, assim, desde que eu entrei, eu não peguei a crise do Lehman Brothers, não trabalhava no mercado, mas desde que eu entrei no TC, nunca vi o sistema financeiro global ser questionado como tá rolando agora. Como que você vê tudo isso, por gentileza, Fernando? Assim, não tem como menosprezar. É ignorância falar que é alguma coisa é leviana, né? Mas, assim, tem 2 etapas. Vamos começar. Teve essa crise inicial nos regional banks americanos. Se chamam regional banks, que envolve os mid e small caps de bancos americanos, né? A princípio, não foi algo sistemático para os large caps lá, JPM, Charles Schwab, Bank of America. Em tese, eles viraram safe haven, né? Mas, assim, eu trabalhei num banco americano, um banco pequeno americano, conheço alguns, eles são muito diferentes entre si. Claro, o risco sistêmico que eu acho que existia ali dentro seria um bank run. Se os reguladores atrasassem, tivessem algum tipo de gargalo ali, que aí é um problema grande, né? Todo mundo saca hoje dinheiro pelo celular, se transfere, né? Então, ali tinha um risco. Eu acho que esse risco foi mitigado, com toda a questão dos reguladores cobrindo, né, inclusive mais de 250 mil dólares do FDIC. Então, eu acho que essa parte sistêmica dos regional banks, ela tende a acalmar. O problema é que trouxe à tona, assim, o Credi, acho que desde 2020 é consenso que ele está quebrado. A gente olha o value book dele, ele está abaixo de 1 há uns 4, 5 anos, e desde o Covid ele chega a roda 0,3, 0,4, às vezes 0,5, ele está abaixo de 0,2 agora. E o CDS dele, né, vamos supor, o CDS vamos entender como o risco de quebrar, né, é o quanto estão cobrando ali, tá na máxima histórica. Enfim, eu não vou entrar tanto nos detalhes, isso cria um risco sistêmico bem maior. Se o Credi ele quebra, assim, atinge o mundo inteiro, não tem dúvidas. Mas eu tenho uma teoria, né, que quando é algo tão... O que é um Black Swan, né? Uhum. A gente pega Brumadinho. Brumadinho foi um Black Swan, porque é um dia de sol. Aconteceu aquilo quando não era uma chuva, não tinha um risco de queda, não tinha nada. Era um dia de sol, explodiu. Agora a gente está pegando todo esse acontecimento, é grave, tem consequência, obviamente tem consequência, vai mudar muita coisa dos bancos centrais, mas ele já, por definição, se o Credi tiver algum problema mais sério, vai dar problema, não é um Black Swan. Tem medidas sendo tomadas. Eu acho que, assim, o mercado, ele é eficiente nesse sentido, ele tende a resolver. Alguém vai comprar, algumas pessoas vão entrar com equity, então eu acho que isso resolve, porque não está sendo um Black Swan. Se tivesse quebrado de fato, eu acho que seria. Então, eu estou achando que essa crise vai ter consequências, vai ecoar. A taxa terminal de juros no mundo não vai ser tão alta quanto esperavam, mas eu acho que resolve.
Muito obrigado, Fernando Marques, dividindo aqui a visão dele de mercado. Quero cumprimentar aqui o Mark, dentro da plataforma do TC também. Obrigado, Mark. Terezinha Bernadette, também falando aqui sobre o Credit Suisse. A Ana Nélia Mello, falando com a gente também. Falando, pô, o Credit Suisse está se humilhando publicamente, o que nos resta, né? Mais cedo a gente trouxe a informação aqui, em primeira mão, num curtíssimo espaço de tempo, né? Melhor dizendo, informação do Financial Times. Nós destacamos no painel Mover Pro que os executivos do Credit Suisse estão pedindo aí que publicamente o Banco Central da Suíça diga que vai ajudar a companhia a se sustentar, porque senão de fato realmente a situação vai ficar complicada, ou mais complicada do que já está. O papel da última vez que nós monitoramos aqui do Credit Suisse, negociado na Bolsa de Nova York, estava recuando 19,58%, uma queda substancial, mínimas históricas para o ativo do Credit Suisse. Márcio Lorega, quero também te ouvir sobre isso, como você está olhando todas essas movimentações, tudo que está acontecendo no setor financeiro, e muita gente se pergunta, né? Isso pode, de alguma maneira, afetar aqui o cenário doméstico, os bancos brasileiros? E aí, Márcio Lorega, como você está vendo isso? Já de certo modo afeta, né? Afeta principalmente nas questões de risco, e porque a gente ainda não viu, né, o que aqui no Brasil está sendo muito aguardado, que é a questão de arcabouço fiscal. A gente vê cada hora informação de que o arcabouço já está na mão do Lula, mas a gente sabe que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e vai depender muito também do que vai conter esse arcabouço fiscal. Então, até isso que poderia amenizar, digamos, as perdas no dia de hoje, a gente ainda não tem maiores informações, e aí segue o mercado nesse compasso de espera de arcabouço, mas vivendo do cenário que está rolando lá fora. E aí é essa questão muito séria, né, que o receio é que houvesse aquela contaminação, né, de 2006, de 2008, 2009, né, aquela questão que a gente viu de recessão, Lehman Brothers, volume 2, e aí olhou-se, né, a questão do SBB, do Signature, são bancos de grande porte, mas entra o Credit Suisse. E aí, só pelo fato dele ter entrado, e como o Fernando já levantou, todo mundo já sabia que a situação dele já era complicada, mas ficou ainda um pouco mais desafiadora quando isso aí começa a ser levantado dos bancos maiores em geral, como é que eles estão. Então não era nada que não se soubesse, só que se ampliou o radar de preocupação, porque os menorzinhos começam a fazer o efeito cascata de ver como é que os outros estão. E aí levantou, digamos, essa água suja que estava lá no fundo, essa sujeira que estava no fundo, e está dando o que está dando, que a gente vê os mercados norte-americanos caindo muito forte. A gente soma os dados que saíram ontem de produção industrial da China, que também deram uma enfraquecida, e isso acaba reduzindo o fôlego para as commodities, e aí a gente vê o petróleo aí derretendo forte, fazendo mínima dos últimos 15 meses. Isso afeta a gente aqui diretamente. Não tem um cenário de muita clareza com relação ao petróleo aí pela frente. A gente via a questão dos estoques de petróleo hoje. Se eles tivessem, digamos, reduzido, isso poderia dar uma animada. O dado saiu ali de manhã, há poucas horas atrás, e aumentou. Então, o estoque subindo, produção industrial que a gente vê da China perdendo fôlego, o preço do petróleo vai cair. E a gente, como tem um foco muito grande no nosso Ibovespa em commodities, acaba pegando essa rebarba e vai somando. Aí vai somando um monte de cascata negativa e culmina com esse movimento que a gente está vendo agora, de uma baixa forte do índice entrar até na região ali da faixa dos 100 mil pontos, chegou a 100.692, chegou naqueles alvos que eu comentava na semana passada, né, Vinícius, da questão de poder ir para baixo. Eu ainda falava que tinha realmente condição de ir mais para baixo, não estava, as reações eram apenas repiques, né, os pullbacks que a gente fala dentro do fluxo de baixa. E o VIX, o índice do medo, estressado como está, batendo aí na casa dos 20% no dia de hoje, fazendo petróleo agora vamos cair 6,5% aí, só reitera que precisa ficar atento, o dólar está subindo, as taxas de DI, que como a gente já vem comentando, né, vão pedindo passagem para que não se tenham aumentos lá fora. A gente já está vendo até um consenso de que talvez não aconteça aumento mediante o cenário, o 0,25 até taxas caindo para um nível de estabilidade na projeção do mercado lá nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu, em questão de juros também, está querendo repensar, já tinha 0,5% contratado, mas está pensando que talvez seja demais. E aqui no Brasil, a gente vê a taxa de juros, estou olhando aqui na curva de juros, pelo menos para dezembro, já está trabalhando até na faixa de 13%, que é, digamos, a mais estressada, né? Não a questão do que o mercado diretamente quer ou deseja, que quer mais baixo para justamente não entrar no cenário de recessão pesada, mas a curva está pagando o seu certo preço, está
recortando aí seus 0,75, com o primeiro corte aí aparecendo entre julho e agosto. Então, vamos ver como é que as coisas vão se comportar. Isso mexe muito com as expectativas, mas no curto prazo é um cenário bem mais pesado do que se poderia imaginar. Muito obrigado, Márcio Lorega. Olha, e por falar em cenário pesado, estou monitorando aqui o desempenho dos papéis do Credit Suisse. Acabei de falar que o papel estava recuando 19,58% da última vez que eu olhei. Fui monitorar agora de novo durante as falas do Márcio Lorega. 24,10% de queda. 24,10% de queda. Você pode olhar aí na sua casa também, ó, no Credit Suisse. Inclusive eu coloquei aqui, ó, no, Leozinho, se quiser dividir a minha tela aí com a galera, ó, no TradingView, que eu também utilizo para monitorar, eu tô olhando no TradingView e na CNBC. Eu não sei o motivo do TradingView, porque que esse candle aqui tá verdinho, mas repara aqui na parte de cima, ó, se eu reparar bem aqui na parte de cima, é menos 24,10%. Papel do Credit Suisse negociado na Bolsa de Nova York, operando em forte viés de baixa para o Credit Suisse nesse momento. Vamos atender os pedidos da galera aqui pelos próximos 40 minutos, junto com o nosso Fernando Marques, o Márcio Lorega também. Eles respondem a sua pergunta. E a primeira pergunta do dia é Magazine Luiza. Prometi que a gente ia falar de Magazine mais cedo. O papel hoje opera em viés de baixa, está recuando 1,07%. Agora está caindo 1,34%, a Magazine Luiza negociada a R$ 3,68. Ó, tá caindo menos que o Ibovespa. O Ibov recua 1,65% agora. Vou começar com o Fernando Marques. Fernando, você está acompanhando aí o desempenho recente de Magazine Luiza? Como eu disse, preço de tela agora do ativo, R$ 3,69. Fê? Vai ser legal comentar, né? Inclusive ficou uma galera no Master na quinta até 1 da manhã, no chat, né, no canal, comentando, esperando o balanço. Eu tava comprado em call e uma galera também tá junto, né? Então a gente fica nessa aí, olhando. Assim, o balanço ele foi muito bom, me surpreendeu muito. Eu tava torcendo basicamente para não ser um desastre. Gerou 2,2 bilhões de caixa operacional, melhorou todos os segmentos, margem, receita subiu 7, 8 PPs abaixo de ML, então surpreendeu bastante, né? A relação dívida líquida que estava projetada para mais de 4, terminou o ano em 2. Então, assim, a Magalu está muito arrumada. Ela é cara, mas eu acho que nessas pernadas, nesses momentos, o mercado não faz essas continhas ao pé da letra. Ela está arrumada, a relação dívida líquida EBITDA diminuiu, e graficamente ela está bem animadora. Eu tô com uma call dela comprada, né? Sou suspeito para falar, tá com um lucro legal. Hoje faz um pullback para média de 200, eu tô otimista com ela. O balanço foi bom, tem momento, eu acho que o BC vem 12, curva fechou, eu tô segurando. Tá aí a visão do nosso Fernando Marques para a Magazine Luiza. Márcio, fica à vontade se você quiser comentar também a respeito da varejista. A pergunta que chega para você, meu amigo Márcio Lorega, é sobre Light. Me parece que diferente da visão do Fernando, né? Que Magazine Luiza tá ali aí, começando a se arrumar, a empresa tá ajeitando, voltando o trem pro trilho. Light me parece que é o contrário, né? A empresa passa por um momento muito desafiador, empresa do setor elétrico. A gente já falou muito sobre o ativo aqui e me parece que a comunidade do TC, alguns investidores que nos acompanham, segue de olho nessa companhia. Não sei se o pessoal está pensando num movimento de venda, porque de fato o ativo já está caindo, ou numa possível recuperação, num repique aí dos papéis ordinários de Light. E aí, Marcião? Pois é, né? O pessoal sempre busca a faca caindo, né? A galera quer ver aqueles que estão abandonados, que estão lá no sal para pegar o mais barato possível, né? Mas não vejo nada muito animador em Light, não, pessoal, sendo bem sincero, né? Pegando aqui os últimos 3 anos, contando esse, né? Dando uma olhadinha aqui em questão de movimento, 2021 ela caiu 50. Em 2022, mais 59,5. E só nesse ano, até o momento, mais 47,5. Márcio, agora vai, né? Vai para onde, né? Do jeito que tá, ela fez mínima aí histórica nesse mês, bateu R$ 2,23. Vem caindo aí só nesse mês mais 3,20, mas no mês passado 34,5 de queda para ela em fevereiro. Em janeiro foi 17, então não vejo, sinceramente, pessoal, neste momento, algum tipo de reação no ativo. Tem aquelas questões de recuperação judicial, vai, não vai, e hora acontece, vai acontecer, não vai acontecer, como é que isso vai ficar, como é que está esse cenário.
A gente sabe que é muito desafiador, teve reajuste aí na ANEEL de 7% que foi liberado, mas eu não olho ela com bons olhos nesse momento, eu aguardaria um pouco mais de subsídios aí, de mais informações, de melhores números, de alguma coisa mais saudável para pensar em se posicionar em Light. E Magazine Luiza foi o que o Fernando trouxe ali, né? Os números eles agradaram, não é que, Márcio, veio lindo de morrer, para a minha opinião. Não, veio menos pior, mas o menos pior, dependendo da interpretação, né, e como o mercado enxergou, a questão do prejuízo se confirmou, mas as projeções que tem pela frente anima. E com, obviamente, a gente vendo questão de redução de juros aí nesse ano, não só na curva, mas expectativa, que o BC venha realmente mais suave, adiante, e que aí esses juros caindo, um poder de compra um pouco melhor, uma inflação de certa maneira controlada por uma ponta de arcabouço fiscal, que os impostos não venham cada vez mais em níveis tão altos, essa questão tributária, né? Isso sim pode contribuir para ampliar aí o fluxo para as varejistas que apanharam demais. Está todo mundo aguardando o timing para se posicionar. Muitos se posicionaram, muitos fizeram seus calls, suas compras no papel, e ela, gente, olhando tecnicamente, sim, está interessante, e hoje está sendo um dia muito importante para a Magazine Luiza, que ela realmente precisa se sustentar acima dessa média de 200, que está nessa faixa de 57 centavos, 3,50. Se ela perde isso, ela pode cair para a faixa rapidinho de 3,30, depois querer olhar o fundo recente aí que foi no início na faixa de R$ 2,94, R$ 3,00. Então, é um dia importante, precisa sustentar isso e depois de sustentar esses 3,50, superar a faixa de 3,90 para ir mirar níveis mais altos aí, mirar até 4,50. Então, potencial tem, precisa só dar essa confirmada aí no curto prazo para caminhar para níveis melhores de preço. E Light, galera, tô fora. Fiquem de fora, não recomendo de maneira alguma. Muito obrigado, Márcio Lorega. Seguimos aqui com essa bateria de perguntas e respostas. A nossa audiência gosta dessa dinâmica. Daqui a pouco o pessoal tá querendo saber a expectativa do Márcio e do Fernando pra Super Quarta, pra semana que vem. Olha, vai ser muito legal a próxima quarta-feira. Toda quarta-feira é. Sim. Mas na próxima semana a gente vai ter o Fernando Marques aqui com a gente, o Márcio Lorega também, numa Super Quarta, porque de fato vai ter decisão de política monetária no Brasil, reunião do Copom e nos Estados Unidos. Reunião do FONC. Você não vai perder a rádio nesse dia, né? Você já tá conectado com a gente aí há 2 anos. Na quarta-feira da semana que vem, você tem que colocar um alarme monstro pra despertar e falar assim, ouvir a TC Rádio das 8h15 da manhã até as 6h30, 7 horas da noite, não importa. A hora que o Copom divulgar o comunicado, nós vamos estar aqui ao vivo ao seu lado. Pode ser 11 horas da noite, o Medina vai ficar aqui. A gente vai estar com o programa ao vivo, como sempre fazemos. Desde que existe TC Rádio, existe cobertura especial da decisão de política monetária do Banco Central no Brasil e também nos Estados Unidos. Seguimos aqui pela ordem de chegada das perguntas. Respondemos Magazine Luiza e Light, que foram as 2 primeiras. Agora chegou a vez de Sequoia. Já era um papel, viu, Fernando, que a galera tava falando ontem. E me parece que hoje o cenário não mudou para Sequoia, não. Ontem o papel derreteu, hoje segue caindo. Tô de olho aqui, papel ordinário de Sequoia recuando 9,29% agora, R$ 2,83 é o preço de tela. Gente, na semana, Sequoia tá caindo 22,40%. Ô Fê, você tá olhando esse case, como que você entende essa queda? De fato pode ser uma oportunidade? Quero te ouvir, por favor, Fernando. Boa, eu já tive ela, uns 4 e pouquinho, eu saí com uns 10% para baixo, é um papel, assim, beta alto para ela é pouco, né? Eu não tenho tanta vontade de comprar, não. Na verdade, eu não tenho. Eu acho que, assim, em domésticos, tem coisa, momento, que não depende de evento. Eu acho que a Sequoia, apesar de, eu vou abrir uma aspas, parecer barata, porque de fato ela parece barata, ela virou papel de evento porque provavelmente ela vai ser vendida. Os próprios donos, né, já anunciaram que estão atrás de compradores. Então, assim, aí cria várias hipóteses, né? A gente pode ver o papel cair mais 50 e um cara depois paga com ágio de 100 para cima, aí o preço de tela da venda vai ser o de hoje. Assim, é difícil ter um parâmetro de fundo, né, onde pode ser feito de fato uma venda, entrar um acionista novo, alguém tomar, ou fechar o capital, né, um OPA, por exemplo, uma aquisição, né, de uma outra empresa.
eu fico sem referência. E quando eu fico sem referência, eu não tenho segurança. Dá para especular, é igual o Mobile, né, que é um papel que pode ser comprado a qualquer momento, mas eu não conseguiria ter um percentual grande. Se eu fosse ter, eu teria, assim, com especulação em evento, 3% da carteira e, assim, sem me importar com vol de 30% para baixo, né? Você tem que aceitar essa vol no mínimo. Muito obrigado, nosso Fernando Marques aqui comentando a respeito de Sequoia. Várias perguntas chegando, vou passar a próxima para o Márcio Lorega. Antes, deixa eu mostrar aqui, Leozinho, por favor, o meu painel Mover Pro, porque tem um destaque urgente, que a gente vai pagar o destaque e a Gabi já vai pagar a cotação também do petróleo Brent. Olha só, o petróleo Brent, os nossos editores lá de olho, acabam de colocar aqui, ó, petróleo Brent futuro está recuando 6,87%. A $72 com mais 13 centavos o barril. Esse patamar de negociação do Brent é a mínima desde dezembro de 2021. Mínima para o petróleo Brent, referência para preço da Petrobras, a commodity, né, negociada pela Petrobras, o petróleo da Petrobras, toma como referência o preço, a cotação do barril do Brent, que agora está batendo aqui $72 com 13 centavos, queda de 6,87%, menor patamar desde dezembro de 2021. Como está a situação, por gentileza, Gabi, nesse momento do Brent e também do WTI? Vini, nesse momento o Brent cai 6,74% e o WTI caindo também 6,94%. Valeu, Gabi. Aproveita e paga pra gente a informação também sobre o mercado dos Estados Unidos. As principais bolsas americanas, me parece aqui também, de acordo com o painel Mover Pro, que elas acentuam o movimento de queda. Vamos lá, Vini, continua aqui realmente tudo no vermelho. Dow Jones cai agora 1,94%, S&P 500 caindo 1,67% e Nasdaq registra agora 1,10% de queda. Muito obrigado, Gabi. O Elo Klimber tá aqui confiante que o Ibovespa vai fechar hoje no 0-0. Diz ele aqui, ó, o Ibov fecha hoje em alta ou no 0-0, hein? Olha lá, tá dizendo ele aqui. Eu tô monitorando, hein, Elo? O nosso Ibovespa aqui, o índice de referência da Bolsa Brasileira, segue caindo, recua 1,43%. Essa queda já foi mais substancial? Sem dúvida que já foi. Agora o Ibovespa está sendo cotado a 101.461 pontos. Dólar futuro, esse segue bastante estressado, R$ 5,33. A gente falava aqui do dólar futuro no patamar de 5,32, já rompeu esse patamar e agora está sendo negociado a R$ 5,337. R$ 5,337, bem mais perto dos R$ 5,34 do que dos 5,32 aqui, o futuro da moeda americana. E a curva de juros, os DIs, estão operando em viés de baixa, o DI1F 31 e o DI1F 33 praticamente no 0-0, muito próximo à estabilidade, a curva longa dos juros. Todo mundo ouviu aqui, né, o Dr. Suslik explicando a importância de monitorar os DIs. Agora, quando a gente olha o curto e o médio prazo, aí sim, há quedas de até 16 pontos base, caso do DI1F 25, que está sendo negociado agora uma taxa média anualizada de 12,08%. O que significa dizer que os contratos com vencimento em janeiro de 2025, então você pega aí e soma todos os meses de hoje, de março de 2023 até janeiro de 2025. Aí você soma todos os meses, pega a taxa desses meses, a taxa básica de juros que vai estar vigorando em todos esses meses, e aí você divide somando todas essas taxas pela quantidade de meses. Se você fizer essa divisão, quanto vai estar a taxa em janeiro de 2025? Que o mercado precifica hoje, 12,07%. O DI1F 24 está na mínima do dia, hein? Contrato de juro futuro aqui com vencimento em janeiro de 2024, na mínima do dia, recuando 13 pontos base e meio. Mínima também agora para o DI1F 25, 18 pontos base de queda. A curva futuro, a curva de juros futuros, ela está desidratando com força no curtíssimo prazo nesse momento, dia 15/3, quarta-feira, 1h mais 35. Você fica por dentro de tudo que acontece no mercado local e internacional aqui na Rádio Oficial de Quem Investe. Obrigado também a galera do YouTube, hein? 872 likes. É like pra caramba. Obrigado ao pessoal que tá aí com a gente. A mãozinha louca já subiu aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Você curte, você dá like. Você curte, você like. Se você likeou, está curtido. Muito obrigado, pessoal.
Paulo Kist, obrigado pela mensagem. Paulo Kist mandou uma mensagem aqui pra gente também. Perfil @abrangente. Felipe Inácio Neres, tamo junto. Leandro Cadete, muito obrigado. Quem mais? Armando Pisani Neto. O AFK Gamer. O AFK Gamer aqui, agradecendo ao Dr. Suslik, né? Agradecendo que o Dr. Suslik explicou sobre os contratos de juros futuros. Valeu, foi uma explicação bem legal mesmo. Christian Basso, tamo junto, obrigado. Wagner Ortiz também. E o perfil @praça. Ah, não é só Praça, música que ele quer famoso. saber, não. Ele quer saber de Petro Recôncavo também. Mas antes de Petro Recôncavo, calma, Praça, não me faça dormir largado ao lado de guardas. Teve a Fátima, que perguntou antes aqui, de Lupatec, dentro da plataforma do TC. Aí, Leozinho, eu vou pedir a sua ajuda de novo, porque Lupatec foi pauta outro dia aqui do nosso programa e também do painel Mover Pro. Olha só isso, ontem, dia 14 de março, por isso que eu imagino que o pessoal tá falando de Lupatec, por volta das 3 horas da tarde, qual foi a notícia? Justiça de São Paulo decreta fim da recuperação judicial da Lupatec. E aí você tem o texto completo aqui do nosso editor, repórter Giovanni Porfírio, falando sobre isso. Vou ler só o primeiro parágrafo. As ações ordinárias da Lupatec sobem na tarde de terça-feira, ontem, após a Justiça de São Paulo decretar o fim da recuperação judicial da fabricante de equipamentos para o setor de óleo e gás. Márcio Lorega, eu vou contigo dessa vez aqui. A Fátima, dentro da plataforma do TC, mandou a pergunta aqui a respeito de Lupatec. Você já monitorava essa empresa, tá de olho? Me parece uma sinalização relevante para os acionistas da companhia o fato da empresa sair de RJ, hein, Márcio? O mais engraçado, o mais curioso nisso é que ela saiu da RJ, todo mundo aguardava, né, essa saída de RJ. O pessoal que estava acompanhando aqui o TC, até a questão de desculpe, já tinha sido ventilado lá em janeiro, né? Então veio aí, demorou seus mesezinhos para acontecer, aconteceu e quando acontece, uhul, caiu 8%. Que tristeza, né? Caiu 8%, mas pois é, rapaz, é questão de subir, né? Questão de boato e cair no fato. Então a gente vê esse movimento, por exemplo, a gente olha janeiro, quando começou a ser ventilada essa informação, ela chegou a bater pico lá de R$ 7,63. E desde então, à medida que as coisas não foram acontecendo, ela foi perdendo seu fôlego. E agora que confirmou, realmente ela deu essa desabada. E aí, olhando nesse ponto mais técnico, né, de questão de preço, o que está acontecendo e para onde ela pode ir, ela chegou em um ponto de inflexão bem importante, que é a questão da média de 200 ali. Ela tocou a média de 200, está na faixa de 4,20 hoje, ela chegou até a perder um pouquinho isso, foi R$ 4,03. Óbvio, um papel que é bastante volátil. E aí todo mundo quer saber, Márcio, é o momento, é o timing para compra? Nesse cenário técnico, do meu ponto de vista, não ainda também, tá? Ela continua ainda perdendo seu fôlego, teria espaço e melhor ver se ela conseguia montar algum padrão de reversão pelas velas, ali entre essa faixa de R$ 4,03,60. No que tem aí montado para hoje, é só um piano de indefinição até o momento. Então não tem muita clareza se isso aí realmente é o fundo ou não. A gente precisaria, pelo que tem desenhado aí nesse curtíssimo prazo, miseravelmente superar a faixa de R$ 5,15 para ter uma compra um pouco melhor. Ainda tem muito espaço para frente, né? Só que se você aceita comprar agora a 4,59, você tem que estar disposto a aceitar um stop de pelo menos uns 15, 20%. Quem aceita isso com uma parcela pequena do capital pode se posicionar. Agora, eu aguardaria sendo dos próximos episódios com um pouco mais de tranquilidade para você não ter aí, digamos, nesse mercado volátil, fazer uma compra que você pode acordar aí com um stop logo na sua cara. Então, juízo e caixa de galinha fazem mal a ninguém. E agradecemos os likes, hein? Daqui a pouco a gente bate os 900, hein, Vinição? Estamos caminhando, hein? Só 17. Aquela corrida bonita, hein? Faltam Bora. só 17. Márcio Lorega de olho nos nossos likes aqui, interagindo com a nossa audiência, assim como o Fernando Marques também tá ali dentro da plataforma. Eu não sei como esses caras são mágicos, Gabi. Eles estão falando aqui, ó, e digitando ao mesmo tempo, e olhando os likes e monitorando o mercado. É só aqui na TC Rádio que você vê isso. A mão da alegria tá aqui, ó, o dedinho nervoso, o dedo gordo mais gostoso do mercado é esse aqui, ó. Você deixa o seu like aí. Estamos chegando a quase 900 likes, como bem pontuou o nosso Márcio Lorega. Olha o nosso dedinho gordo. A gente precisa dar um nome pra esse dedinho gordo, hein, Leozinho? Quer batizar o nome ele de alguma coisa aí? Será que a nossa audiência é criativa? Batizar o nosso dedinho gordo aí com algum nome? Você acha que ele tem cara do quê?
Deixa com a audiência. Muito bem. Não quer se comprometer, né, Leozinho? 2 anos de rádio. Não é agora que a gente vai levar um processo, né? Muito bem, Léo Pinheiro. É isso aí. Ó, deixa eu passar a bola pra Gabi, porque tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp também, justamente felicitando a gente pelos 2 anos da TC Rádio, né, Gabi? Isso mesmo, Vini. Eu vou voltar aqui rapidinho para Ana Maria, que o Vini perguntou se era Ana Maria Braga. E ela mandou aqui: eu acompanho vocês diretamente da Espanha. Já estou há 8 meses acompanhando vocês. Então, um beijo aí, Ana Maria. Obrigada pelo carinho. E eu falei muitas graças pra ela brincando, eu nem sabia que ela era da Espanha. Olha só que legal. Um beijo, Ana Maria. Acertou o olho da mosca, como estamos dizendo bastante aqui hoje no programa. Tem uma mensagem muito legal aqui que vem de São Paulo, é do Marcelo Morsi Dantas. Ele diz que conheceu a rádio tem 1 semana somente, mas agora ele não deixa mais de acompanhar a rádio, todos os dias aí acompanhando a programação. Então, Marcelo, muito obrigada, né? Seja bem-vindo, e é muito gratificante saber que a gente está alcançando aí muita gente, né? Cada vez mais pessoas. Obrigadão aí pela companhia. Vini, o último abraço que eu vou mandar aqui também é de São Paulo, é do Pedro Luiz, e ele dá os parabéns aqui para a TC Rádio pelos 2 Pedro. anos. E ele diz: escutem e aproveitem muito o conteúdo, e quem puder aí contar brevemente também como nasceu a TC Rádio, ele agradece. A gente vai tentar aqui ver se dá tempo, dar essa pincelada aí de como surgiu a TC Rádio, mas muito obrigada pela mensagem, viu? Boa, muito, muito legal. Ó, contando aqui a rápida história da TC Rádio, né? Contando rapidamente a história da TC Rádio, o Buca, o CEO aqui do TC, ele foi aos Estados Unidos e lá ele ouviu uma rádio que só falava sobre mercado americano. Ele falou: poxa vida, não tem nada parecido com isso no Brasil, quero tentar trazer isso para o TC. Na época, conversou com o diretor da operação, comandava a área da Mover, e o pessoal começou a cogitar nomes para construir a TC Rádio. O Léo Levati, ele tinha um podcast com o Carlos Castrucci, o Castrucci, que participa toda quinta-feira aqui com a gente no Almoço de Negócio, é o nosso comentarista. Ele e o Léo são amigos de longa data. E ele tinha um podcast que, aliás, esse produto chegou até a fazer parte já da nossa grade de programação, que se chama Os 10 Mil Deles. Isso existe antes da TC Rádio. E eles sempre convidavam também pessoas para participar desse podcast. Uma vez, eles chamaram o professor Felipe Pontes. Então, o Pontes foi lá no podcast e conversou com os dois, com o Léo e com o Castrucci. Bom, quando o Buca falou que queria comunicadores para construir uma rádio, para falar de mercado financeiro, o Pontes se lembrou do Léo Levati. Falou: tinha um menino lá, apresentava muito bem, já tinha entendia ali sobre mercado, pode ser um pontapé. E aí foram conversar com o Léo. O Léo é uma pessoa simplesmente espetacular em todos os aspectos, profissional, pessoalmente falando, um excelente gestor. E aí o Léo começou a pensar a TC Rádio junto com o time aqui do TC. Pouco a pouco foi fazendo os convites. Eu estudei com o Léo na Casper Libero, não na mesma sala, mas a gente estudou junto, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. E eu, na época, estava na CBN. Quando o Léo foi me fazer o convite, o Léo é tão educado. Ele disse assim: eu não quero que você se sinta chateado, sei que você está trabalhando, não sei o quê. Eu achei que ele ia me chamar para um voluntariado. Eu falei assim: não vai me chamar para um voluntariado. Porque ele foi tão assim, cheio de dedo, sabe? Não assim, eu vou te fazer uma proposta, tal. Trabalho. Eu falei, eu ia aceitar, porque eu sempre gostei muito do Léo. A gente sempre se deu muito bem. E eu falei, não, vamos lá, né? Deve ser alguma coisa legal. Mas ele foi tão educado assim que eu falei: não, ele é voluntário, não deve ter salário, do jeito que ele falou assim. E aí, quando eu vim conhecer o TC, era em outro prédio, ficava na Vila Olímpia, e já tinha uma estrutura muito bacana, mas quando eu entrei no TC, tinha cerca ali de 30, 40 funcionários. Caramba! Hoje a empresa aí tá com cerca de 400. Então, realmente, a empresa cresceu muito e a rádio fez parte desse crescimento do TC. Então, para o nosso ouvinte que perguntou um rápido resumo, foi assim que surgiu a TC Rádio. Começou com uma ideia do Buca, depois de uma viagem, e aí a gente foi construindo esse projeto que, nossa, nos enche de alegria e orgulho, né? É isso aí. Tamo junto, pessoal. Muito, muito obrigado. Perfil @praça mandou mensagem pra cá. Vamos lá. Perguntando sobre Petro Recôncavo. Agora é sua vez, meu parceiro Fernando Marques. Você tá de olho aí nessa companhia? RECV3. Muita gente olhando, né, tanto para Petro Recôncavo como também para 3R Petróleo, um certo receio de que negociações que já estavam avançadas com a Petrobras possam ser canceladas, né? Isso está fazendo preço no papel no curto prazo, Fernando. Boa. Assim, a Petro Recôncavo eu não acompanho tão de perto, eu acompanho menos do que Prio e 3R, mas essa questão de travar acordo, pelo que eu tenho me informado, eu conheço algumas pessoas da ANP, minha esposa trabalha lá, assim, altamente improvável. Cria, de fato, um ruído, né? Para 3R, por exemplo, Potiguar é a tese, né?
O sell-side se baseia em potiguar completamente para a tese de 3R, dobra a capacidade da empresa. A PetroRecôncavo, eu acho que teve o balanço, né, que foi ontem, eu não cheguei a olhar no detalhe, mas assim, a performance hoje é a pior disparada dos pares, eu imagino que tem a ver com o balanço. Essa parte das vendas que já estavam fechadas ou perto de fechar, não acho que vão voltar atrás. Mas agora, olhando para o setor, ele sente mais do que o Brent, ele sente a curva longa de petróleo, tá? E a curva longa fechou pra caramba, isso não acontecia há muito tempo, né? Existia toda uma tese aí que o petróleo ia ser mais alto por mais tempo, a curva longa chegou a estabilizar em 80, ficou flat ali, já está indo para abaixo de 70, indo para 65. Então, isso é onde mais está o valor desses ativos no tempo, né? Que é onde coloca as continhas de fluxo de caixa descontado, então elas ficam mais voláteis. Agora a grande questão sempre que acontece esses movimentos das treasuries, energia cai muito, energia está caindo muito. Isso vai estancar? Petróleo ainda tem a oferta muito limitada, né? E a demanda está crescente com a China. Eu acho que é difícil a gente ver o petróleo no curto prazo indo para 60, por exemplo, algo assim. Mas essa teoria de que era um consenso muito grande dos gestores, né, de petróleo voltar para 100, ser um novo pico inflacionário, eu achava fora de questão e agora ainda mais. Se fosse para escolher uma no setor hoje, sem dúvida seria a Prio. Eu acho que com a queda, não tem, assim, minha opinião, não faz tanto sentido correr risco nas outras. A PetroRecôncavo, como eu falei, eu não sei dizer no detalhe especificamente se tem algo tão assim de novo nela para cair tanto mais que as outras, mas a 3R eu acompanho bastante, e apesar de estar bem barata e se ela acertar o operacional é que tem mais upside, mas ela não tem muita margem para errar. Ela tem um ativo muito difícil, que é a Papa-Terra. Eu converso com o analista acha a 3R maravilhosa, vai para 100. Eu converso com o engenheiro de petróleo, ele tem medo. Eu acho que o engenheiro de petróleo entende mais que o analista. E é um ativo muito difícil. E se ela começar a queimar caixa em Papa-Terra, ela queima caixa na operação, ela não tem mais caixa, não é mais dívida líquida negativa, ela tem que pagar o resto de Potiguar. Eu não duvido se a 3R errar na operação fazer outro follow-on esse ano, não cairia bem. Tá aí a visão do nosso Fernando Marques. E hoje todo o setor de petróleo está operando em viés de baixa. O petróleo está caindo, tanto o Brent como o WTI. Como que tá agora a cotação, por favor, Gabi, do Brent e do WTI? Porque eu vou passar aqui rapidamente pelo setor de petróleo para você ver que as empresas aqui do cenário local estão operando em forte viés de baixa hoje. A que mais cai, justamente 3R Petróleo, que o Fernando Marques acabou de falar aqui pra gente também. Como que tá, Gabi? Isso mesmo, operando aqui em viés de baixa, o WTI cai 6,50% e o Brent cai também 6,16%. Valeu, nesse instante, Petrobras, Petri 4, recuando 3,24%. Prio, a antiga PetroRio tá caindo 5,22%. Desculpa, eu falei que 3R Petróleo era a que caía mais, errado. A que cai mais é PetroRecôncavo. PetroRecôncavo cai muito mais aqui, agora que eu atualizei, rapaz, tá caindo 16,50%. RECV3, coloca aí na sua tela para você ver, investidores e investidoras, 16,5% de queda agora para o papel ordinário da PetroRecôncavo, que fechou o dia, estou monitorando pelo Profit, que fechou o dia de ontem, negociado a R$ 27,51, agora está batendo R$ 23,00, ou seja, o acionista de PetroRecôncavo tem um prejuízo hoje de R$ 4,51 por papel. É uma queda forte para os papéis, para os acionistas de PetroRecôncavo. Nós temos, portanto, 3R Petroleum para fechar, recuando 5,25%. Então, o papel que mais cai em relação à variação percentual, PetroRecôncavo, RECV3. Na sequência, 3R Petroleum e Prio. As Junior Oils aqui sofrendo bastante. Petrobras vai em linha, está recuando 3,28%. Um caminhão de dinheiro aqui em volume projetado para a Petri 4 hoje, hein? Mais de 2 bilhões de reais, volume projetado para o papel preferencial da Petrobras. Quero agradecer as mensagens aqui. Primeiro a Fátima, agradece a análise de Lupatec, muito obrigado. O Mark, dentro da plataforma do TC, a Fátima também, Maria de Fátima, falou, saí da plataforma do TC para deixar o like lá no YouTube, já voltou aqui, deixou o like, muito obrigado. Show. E aí, reta final aqui da participação do Fernando Marques, também do Márcio Lorega, daqui a pouco a gente tem o Mestre Beida, o Maurício Antunes, ele pede a sua ajuda, Márcio Lorega, para conseguir analisar
o contrato do dólar futuro, WDOJ23. Como que você tá vendo esse contrato? Por favor, Márcio Lorega, o Maurício Antunes te pergunta aqui, Marcião. Vamos lá, primeiro agradeço aí, grande Maurício Antunes, magnânimo, firme e forte, conectado aqui a gente, batemos 900 likes, então grande salve a todos e vamos em frente, né? Vamos para 950, vamos estourar tudo que tem direito, é isso. Trazendo aqui a visão de dólar, magnânimo, a gente tem nesse momento, né, basicamente a grande resistência que a gente tem para o dólar é a faixa de 5,35, ou seja, 5.350 ali para o dólar futuro. Se a gente conseguir superar essa região de 5.350 aí, o cenário já fica bem mais sério, a gente vai pegar um potencial aí de alta para o dólar mais relevante que vai mirar ali aquela região de 5, quase 5,40, 5,50. Então é o momento para você ficar bem atento, né? Ela vai romper aí, óbvio, do J23 basicamente, vai romper a região ali de resistência mais recente, e aí níveis bem mais altos de preço. Como ela está aí agora batendo a máxima e próximo do topo, que pega um pouquinho mais lá para trás, aí tecnicamente, 5,35 será a região para você olhar, ver se deixa alguma vela de potencial reversão em prazos mais curtos, 10 minutos, 5, 2 ou 1 minuto, para você ver se consegue fazer uma venda com um stop mais curtinho, mais ajustado. Se não, do jeito que está, dependendo da vela de força que ela venha fazer aí, pensar em compra e ela ir para cima, tá? Porque topo duplo está aí montado, e aí se olhar no curto prazo, já fez o duplo, poderia fazer o triplo, e sempre quando faz o triplo, acaba gerando um rompimento aí para cima, tá? Então o dólar está querendo bicar para cima, superar a faixa de 5,35 e buscar níveis mais altos de preço. Parte de suporte, só para você não ficar sem nada para baixo, é olhar ali a região de 5,30. Primeiro 5,31 e depois 5,30 como as regiões de suporte importante para o dólar, tá? E só para dar mais uma contribuição também, Vinição, Claro. com relação ali a PetroRecôncavo, né? Falando ali dessa questão do polo Bahia-Terra, o mercado está com aquele receio mesmo, né? Porque por causa das questões aí de congelamento de venda de ativos, o CEO da Petrobras, o Prates, garantiu, né, na semana que a estatal ali vai seguir na Bahia, incluindo o polo Bahia-Terra, de que vai fazer investimentos até, incluindo Bahia-Terra, só que não deixou claro como seriam esses investimentos. Então o mercado ficou receoso, né, de que, digamos, esse grande ativo que, digamos, engorda ali o preço-alvo na análise das grandes casas, acompanhando PetroRecôncavo, se esse seria o grande potencial, né? E aí, só para dar uma ideia, a Bahia-Terra ela incrementaria mais ou menos uns R$12 aí de preço-alvo para a empresa. E ela saindo, mesmo incluindo o Marra Brasil, que foi ali a recente aquisição da PetroRecôncavo, não compensa. Marra representa só uma adição de mais ou menos R$3 ali, de acordo com alguns cálculos feitos. Então, teria aí uma queda, e aí você soma essa queda do preço forte do barril do petróleo hoje, vai jogando para baixo, vai pressionando um pouco. Vai ter o excedente de caixa se realmente não pegar aí Bahia-Terra, mas não tem muitas opções para fazer aí uma aquisição interessante a PetroRecôncavo. O mercado vai precificando tudo que já é precificado de positivo de uma aquisição que agora está correndo risco. Valeu, galera! Aí, demais, Márcio Lorega e também aqui o nosso Fernando Marques. Eu vou me despedir deles, ô Leozinho, mostrando a criatividade da nossa audiência, porque o pessoal aqui foi fundo para dar o nome aí pro nosso Dedo Gordo, o Dedo Gordo mais famoso do mercado financeiro. Põe aí de novo na tela, Leozinho, o dedinho, que a gente vai usar esse Dedo Gordo todo o programa agora. Aí o Júnior disse aqui, ó, esse dedo gordo aí tá parecendo o senhor Barriga. Quem também falou o senhor Barriga foi o Rogério Palmeira. Aí o Reinaldo Santos falou assim, ó, bota o nome no dedo de Najinarras. Aí você quer quebrar a gente, hein, Reinaldo Santos. Mas aí teve um aqui que foi demais. O Tércio Lambão falou, o dedo gordo é a cara do Levi Fidelix, o cara do Aerotrem. Obrigado, Tércio Lambão. E o Laércio Moretti, ele deu um nome aqui, que eu gostei pra caramba do nome, que é o Like Boss. Muito bom. É o Like Boss. Você pede aí, ó, cadê o Like Boss? Pum, tem aí, ó. Ele tem uma carinha de boss, esse dedo. E eu achei uma vibe meio Reginaldo Rossi também. Ah, total. Garçom, esse dedo tem uma vibe Reginaldo Rossi, sim. Mas Ó, Like Boss é muito bom. O pessoal muito criativo aqui. Agora, a Roberta, ela tá fazendo uma enquete, você pode responder pra gente lá no Instagram do TC, @TC Rádio Oficial, ó, bem aqui, ó, você segue a gente lá, tá aqui o nome certinho do Instagram pra você não esquecer. E daí batiza o nosso Dedo Gordo. Já tá pronto a enquete? Já tá lá, me alerta
Roberta, que é a produtora Roberta Piscinin. Você pode acessar aí, @TC Rádio Oficial e responder a enquete. Boa. Boa? Ó, tem alguns nomes que a própria Roberta sugeriu aqui que eu achei legal. O vovô Ibov, o tio Selic, enfim, você entra lá pra você conhecer e responde a nossa enquete. Eu vou votar em Like Boss, mas o meu voto é um só. O Laércio, que deu aqui a sugestão de Like Boss. Eu gostei, viu, ô Laércio? Muito obrigado, Laércio Moretti. A hora das despedidas aqui, ó, com o meu Like Boss aqui, ó, agradecendo demais o nosso Fernando Marques. Fê, muito obrigado, excelente semana pra você e bons negócios, porque o mercado não tá fácil não, Fê. Não tá fácil. Obrigadão, gente. Parabéns mais uma vez. Tamo junto. Tamo Valeu, junto! Ó, fazendo aqui o registro ao vivo, né, pra não esquecer, do grande Gustavo Bertini na plataforma do TC, falando, grande Fernando Marques, manja muito, o índice de acertos do Fernando é absurdo. Parabéns, TC, valeu pela mensagem. Gustavo Bertini aqui, elogiando o nosso comentarista. A galera agradecendo demais também as análises do nosso parceiraço, Márcio Lorega, que eu me despeço aqui também e já digo até breve, porque sexta-feira nós estamos juntos de novo. Obrigado, Marcião! É isso, Vinição, valeu, grandíssimo abraço, sempre bom essa parceria nossa, Gabriela também, grandíssimo abraço, grande abraço a todos vocês, @TC Rádio Oficial, galera que acompanha, Márcio Lorega também dentro do TC, nas plataformas aí, nas redes sociais, um grande salve e vamos em frente. E lembrando, pessoal, o pessoal está com muito receio, Vinícius, com relação à parte de petróleo, não é só o último mercado, acreditando que vai voltar ali aquela faixa dos $32, que foi mínima lá na época da recessão, quando teve, 2008, 2009, ainda tem muita jornada pela frente, galera. Calma, a gente ainda tem ali regiões de suporte na faixa ali de $70, depois 65. Então tem muita água para rolar até chegar a isso, ainda tem muito potencial auxílio aí, que estão agora correndo atrás, estou até brincando ali nos comentários, falando que Biden e Ellen estão ligando muito forte lá para os suíços para que eles auxiliem a crise suíça e não dê nenhum problema nas economias. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, calma, fiquem tranquilos, acompanhem a TC Rádio, acompanhem aqui nossas redes, para vocês ficarem por dentro desses conteúdos sempre online, para vocês aproveitarem o mercado que tem aí de melhor coisas para oferecer, tá bom? Tudo de bom, Show. Pessoal, e até a próxima. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.